aprimorados, sermos transformados na melhor expressão de quem o Senhor é. Nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Salmo de número 101, hoje de 101 até 115. Nós estamos no quarto livro de Salmos, o quarto livro dentro do livro de Salmos, né, que é dividido em 5 livros, livro de Salmos, e são esses poemas, canções, coros, né, que eram entoados, então, no templo, e muitas canções, e muitos salmos, e muitas poesias, poemas anônimos também, né? Alguns escritos por Davi, outros por Asaf, outros por filhos de Corá, outros por Moisés, um de Salomão, e 49 salmos anônimos, esses 150 salmos. Pois bem, chegamos então, salmo de número 101, que diz assim: Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor, com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar, viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos os que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Não tolerarei quem difama o seu próximo. Não suportarei a presunção nem o orgulhoso, nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam mal. Salmo de número, então, 101, falando sobre o modelo de um rei, né? O modelo, o rei, um salmo de Davi, e Davi, então, falando, olha, eu, na tua presença, a minha função é expulsar, 101, né? Destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Então, expulsar todos aqueles que praticam a iniquidade e não se voltam ao Senhor, né? Essa garantia, pode ver que sempre o coração de Davi é de garantir a presença, garantir essa pureza, garantir que o povo adore ao Senhor, coisa que Saul não havia feito, né? Então, era a função aqui do rei de Israel, ser segundo o coração, andar segundo os preceitos do Senhor. Salmo 102, aqui, um salmo de uma oração de arrependimento e de esperança. Senhor, ouve a minha oração e escuta a minha súplica. Não esconda de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim. Até perdi o apetite. Por causa da minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar isolado. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento, e as lágrimas se misturam com minha bebida. Por causa da tua ira e da tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como as sombras que se vão. Vou murchando como capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu me levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó em tuas ruas. As nações temerão o nome do Senhor. Os reis da terra estremecerão diante de sua glória. Pois o Senhor reconstruirá Sião. Ele aparecerá em sua glória. Ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Fique isso registrado para gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo, do santuário celeste. Do alto, olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir o Senhor,
No meio de minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Mas eu clamei a ele: ó meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança e os seus descendentes prosperarão em tua presença. Salmo 103, agora, salmos também, um salmo de Davi, e Davi aqui proclamando e pedindo, né, a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Olha o verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Aleluia. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó? Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém desaparecemos como se nunca tivéssemos existido, mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, onde ele reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, o Deus, os exércitos, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que servem e fazem sua vontade. Louvem o Senhor tudo que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser, louve o Senhor. Salmo 104, agora, louvor também a Deus Criador. Todo o meu ser, louve o Senhor. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus, põe as vigas de tua casa nas nuvens de chuva, fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros, e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre os seus alicerces, para que jamais sejas abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, como a água que cobriu a teus montes. Por tua ordem, as águas fugiram. Ao som do teu trovão, saíram correndo. Os montes se ergueram e vales afundaram, ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem águas nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envias chuvas sobre os montes, e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais, e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos, como se ciprestes, as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora. Envias a escuridão às noite, quando vagueiam os animais no bosque.
Os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhe provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então as pessoas saem para o serviço onde trabalham até entardecer. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Ali está o oceano vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios e o Leviatã que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos. Se te afasta deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque, faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até o último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis, no Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. Salmo de 105 agora. As maravilhosas obras, né, a favor de Israel. Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em meu santo nome. Alegrem-se todos os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendente de Jacó, seus escolhidos. Ele é Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel com uma aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra e de um reino a outro. E, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse em seu favor, repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. Faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então, Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo, até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra o seu povo, e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue, matou os peixes, rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem, vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação dos campos. Depois, matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem.
e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codorna. Saciou sua fome como pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito ao seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo a terra das nações, e eles colheram o que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. 106. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. E seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Olá. Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça a todo tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me. Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos. Que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim ele mesmo os resgatou, para proteger a honra do seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos dos seus inimigos e os libertou das garras dos seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores, nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis, puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso, a terra se abriu. Engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiram. Uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. E, em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim, ele jurou solenemente que os mataria no deserto e dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Você percebe aqui, Salmos 105 e 106, toda a história do povo de Israel, né? toda a história aqui da saída lá do Egito, né? Até a condução à Terra Prometida, e aí todos os feitos, os acontecimentos, né? O Salmo está narrando a história do povo judeu. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto. 27. Ele dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria em exílio em terras distantes. 28. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir, e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá, provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmo, contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso, a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações,
e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez com que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações, para darmos graças a teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Salmo 107. Aqui no 106, fala sobre essa graça de Deus e mesmo assim a ingratidão de Israel, né? Sempre abandonando o Senhor, sempre adorando os ídolos, adorando Baal, fazendo sacrifícios até dos seus próprios filhos. Israel entrou nesse caos. E aí, em determinado momento, foram levados para o exílio na Babilônia, mas Deus se lembrou e fez até com que a Babilônia, depois do Império Assírio, eles cuidassem do povo de Israel. 107 é o início do 5º livro aqui de Salmos. Chegamos então no último livro dentro do livro de Salmos, né? Lembrando esses 5 livros dentro do livro de Salmos, que aponta então para o Pentateuco, aponta para essa relação do homem para com Deus, de Deus para com o homem, e essa reedição da Torá, desse Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é a Torá, essa reedição de forma profética e poética também. Salmo 107, então, diz respeito ao Senhor salvar de todas as tribulações. Diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto perdidos e sem lar. Famintos e sedentos chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas, e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor, e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão, e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa dos seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer, e estavam às portas da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor, e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças, e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas, tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados, e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição clamaram ao Senhor. E Ele os livrou dos seus sofrimentos, acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que exaltem em público, diante da comunidade dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Tornou-se a terra fértil em solo útil, por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fonte de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa.
Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre os seus príncipes e os faz vagar num caminho sem caminho, num deserto sem caminho. Contudo, livra dos sofrimentos os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Salmo 108, salmo que fala sobre a vitória que Deus concede ao povo de Israel. Você está percebendo? Esses salmos, eles estão contando a história do povo de Israel em momentos de aflição e falando da fidelidade de Deus, ainda que Israel abandone o Senhor o tempo inteiro. É isso que a gente viu lendo a palavra de Deus até agora. A gente viu até o livro de Crônicas, né? Falando Crônicas, a história do povo de Israel. E o tanto que o povo se desviava dos caminhos do Senhor, oferecia sacrifício a outros deuses. E agora, Salmos está falando dessa relação com o homem. Olha, Deus permanece sendo fiel. Em alguns momentos, o povo de Israel abandonou o Senhor. E Deus permitiu que eles fossem entregues a seus inimigos. Mas o Senhor lembrou-se de Israel, porque o seu amor é leal. Exulte ao Senhor, pois o Senhor abateu os nossos inimigos. Exaltemos ao Senhor, por sua fidelidade dura para sempre. Eu te darei graças no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Está vendo? Então, exaltando sempre a fidelidade de Deus. Essa é a história do povo de Israel. Essa história é a nossa história. Ainda que o Senhor tenha nos salvado, ainda que o Senhor tenha nos alcançado, ainda que nos deu a salvação, muitas vezes erramos. Muitas vezes pecamos, descuidamos, estamos dentro de uma relação de lealdade, mas muitas vezes não de fidelidade, os testes da nossa vida. Muitas vezes murmuramos, nos ressentimos, não perdoamos, nos afastamos, deixamos a relação com Deus, não servimos, nos incomodamos, mas mesmo assim o Senhor permanece sendo fiel. Por isso que Salmos, então, estão o tempo inteiro apontando para essa fidelidade, esse amor do Senhor, a bondade do Senhor, a sua misericórdia. No Salmo 108, diz assim: meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso eu te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem a lira e a harpa, quero acordar o amanhecer com minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Pois teu amor é mais alto que os céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ser exaltado a Deus acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora livra teu povo amado, responde-nos e salve-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá o meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Parei os pés sobre Edom e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Interessante, verso 12, 108, né? 108, 12. Vão é o socorro do homem, inútil é força humana. Se não for o Senhor por nós, é inútil a força humana. Vão é o socorro do homem. Agora, com o auxílio em Deus, faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés nossos adversários. Aleluia. Salmo 109, impressões aqui, o Salmo de Davi, ou melhor, imprecações contra os inimigos, né? Diz assim: ó Deus, a quem louvo, não permaneças calado, enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo. Retribuem meu amor com acusações, mesmo enquanto oro por eles. Pagam-me o bem com o mal, e o amor com o ódio. Que um perverso testemunhe contra ele e um acusador leve-o a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado.
Considere pecado suas orações, que sua vida seja curta e outro ocupe o seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos e a sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens e os estranhos levem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram, que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte, que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados, e os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre de sua culpa, que seu nome seja de todo esquecido. Pois não quis ser bondoso com os outros, foi no encalço dos pobres e necessitados e perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar, agora que ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar, agora que ele não seja abençoado. Para ele, amaldiçoar é como a roupa que ele veste, como a água que bebe, como alimentos saborosos que come. Agora que as suas maldições volte para ele, apeguem-se a seu corpo como roupas, amarrem-se em torno dele como um cinto. Que essas maldições se tornem castigo do Senhor para os meus acusadores, para os que falam mal de mim. Quanto a mim, ó Senhor soberano, trata-me bem por causa do teu nome. Livra-me, porque és fiel e bom. Pois sou pobre e necessitado, e meu coração está ferido. Vou desaparecendo como a sombra ao entardecer. Sou lançado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos. Não passo de pele e osso. Sou motivo de zombaria em todo lugar. Quando me veem, balanço a cabeça em desprezo. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus. Salva-me por causa do teu amor. Que eles reconheçam que isso veio de ti, que tu mesmo o fizeste, Senhor. Não importa se me amaldiçoarem, tu me abençoarás. Quando me atacarem, serão envergonhados, mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar. Que meus acusadores sejam vestidos de humilhação, que a vergonha os cubra como um manto. Eu, porém, sempre darei graças ao Senhor, louvarei seu nome diante de todos, pois ele está junto aos necessitados, pronto para salvá-los dos que os condenam. 110, salmo também de Davi, e agora um salmo messiânico, falando sobre o reino e o sacerdote do Messias. Lembra? Edição aqui é uma da Torá, como se fosse mesmo uma reedição, né? E agora falando sobre essa esperança profética do rei Messias que virá estabelecer o seu trono. Salmo 110, então, essa esperança profética diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha-os embaixo dos teus pés. Olha a profecia aqui. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre seus inimigos. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião, governará seus inimigos. 3. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Aleluia. Então, está falando aqui de quem? Está falando de Cristo ressurreto. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos. Que é o cetro. A vara, né? O cetro do rei. Então, o Senhor enviará de Sião, Jerusalém, templo, seu governo, o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos. Verso 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E é esse Cristo, sacerdote para sempre. Lembra? A promessa é que o trono descendente de Davi,
estabeleceria um trono que jamais teria fim. Então é o sacerdote para sempre. Ou seja, agora a relação do homem para com Deus está restabelecida para sempre. Nunca mais haverá falta de sacerdote no templo. Ou seja, nunca mais haverá falta, nunca mais haverá distância, ausência dessa relação, dessa interseção entre o povo e Deus e seu povo. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra da figura de Melquisedeque, quando Abraão foi buscar o seu sobrinho Ló? Quando ele volta da guerra, encontra-se com ele Melquisedeque, um rei. E a palavra de Deus diz que ele era rei e sacerdote, mas não diz respeito ao início dos seus dias e nem fim. Ele diz que não tem início de dias nem fim de dias, ou seja, aquele que vive eternamente. Quem é esse? Cristo. Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia da sua ira. Que dia está falando isso? O dia que Jesus vier sobre as nuvens para estabelecer o seu reino aqui na terra. Falta pouco. Primeiro o arrebatamento da igreja, depois o estabelecimento do reino dos céus, que vai ser aqui na terra durante 1000 anos. Ok? 111. Aleluia. Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá sustento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou seu poder ao seu povo ao lhe dar terra de outras nações. Tudo que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o restante por seu povo. Garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. Olha agora, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam a prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. (112). Lindo esse salmo, né? Renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras, a glória e a majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele faz coisas memoráveis, suas maravilhas é benigno e misericordioso. Dá sustento aos que o temem e lembra-se da sua aliança. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Agora, o Salmo 112 é uma promessa da vida futura para aqueles que são piedosos, aqueles que têm uma vida com Deus. Piedade é caridade. Piedade é uma vida com Deus. Feliz é aquele que teme ao Senhor, louvado seja o Senhor. Ele tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos. Lá. Deixa eu ler na versão ARA agora. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, não terá tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme.
confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Louvado seja o Senhor. 113. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o seu nome, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louve o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Uau! Deus se inclina, né? Verso 6. Ele se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-o entre príncipes, entre os príncipes do seu povo, dá uma família mulher estéril. Aleluia. E a torna uma mãe feliz. Faz que a mulher estéril viva em família. Meu Deus, olha, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Faz a mulher estéril viver em família. Aleluia. Olha a sentença profética aqui. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Ele se inclina, Deus se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. 114. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou um santuário de Deus e Israel se tornou seu domínio. O mar vermelho os rios chegando se abriu e as águas do rio Jordão recuaram. E os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu ao mar vermelho para que se abrisse? O que aconteceu ao rio Jordão para que recuasse? Por que ao monte saltaram como carneiros? Por que ao colinas saltaram como cordeiros? Estremeço a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado toda a glória. Aleluia. Não a nós. Aqui a honra somente ao Senhor, né? Não a nós. Toda a glória seja dada ao Senhor, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e de ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz e não respiram, tem mãos e não apalpam, pés que não andam, garganta que não emite som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Aos sacerdotes descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará, assim abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que o temem, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não o louvam, pois desceram em silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém? Amém?
Salmo de Davi, salmos, alguns também anônimos, né? Salmos de ações de graças, salmos que lembram da justiça do Senhor, da benignidade, da misericórdia do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, pois o Senhor é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que estabeleceu uma aliança para sempre. Hoje, ó Deus, nós nunca mais experimentaremos a separação, mas aquele que se une ao Senhor se torna um só com o Senhor. O Senhor, através de Cristo, estabeleceu um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem início de dias nem fim de dias. O Senhor é fiel a essa promessa. O Senhor é fiel a essa aliança. A tua fidelidade, a tua bondade, elas duram gerações após gerações. Nossos filhos desfrutarão dessa bondade. Nossa casa desfrutará abundantemente dessa bondade. A provisão, o cuidado, promessas de paz e não de guerra. Promessas de bem e não de mal. Promessas, ó Deus, de fidelidade, justiça, proteção. E não, ó Deus, de desesperança e morte. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é benigno e o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor, ó Deus, se inclina para ver o que acontece na terra. O Senhor é o Deus que se inclina. É o Deus que se importa. É o Deus, ó Deus, que aproxima, que estabelece, ó Deus, uma relação profunda. O Senhor se inclina em nosso favor. Nós descansamos nessas verdades e temos uma esperança no nosso coração que um dia o Senhor virá, estabelecerá o seu trono aqui na terra e governará-nos para sempre. O Senhor estabelecerá o seu governo perpétuo para sempre. Nós oramos e te agradecemos e celebramos a tua bondade e a tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, querido irmão. Amém. Celebramos então a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor. E bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem uma vida piedosa. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem prazer na relação com Deus. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, a prosperidade. Olha o Salmo 112. Na sua casa, a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanecem para sempre. Bem-aventurado o homem que tem prazer no Senhor. Sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Essa é a promessa de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Amém? Uma boa tarde para você, graça e paz. A gente se encontra logo mais no nosso culto. Hoje, lembrando, nosso culto de ceia, né? Hoje nós vamos cear juntos. Lembre-se sempre que nós vamos para partir o pão, compartilhar a vida, estabelecer a nova aliança, uma nova aliança. O Senhor instituiu antes de ser crucificado, né? Antes de ser levado, julgado, Jesus estabeleceu a ceia. Ele disse: olha, esse é meu corpo, esse é meu sangue, que é dado por vós. É a nova aliança. Então hoje nós celebramos, ainda mais nesse mês tão especial, que lembramos e celebramos a Páscoa, a passagem, a libertação do Egito, amém? A passagem, livrados da morte. O sangue livra-nos da morte, o sangue nos incluiu na vida de Deus, amém? Então hoje a gente celebra e coloca aquela roupa especial para celebrar o Senhor. Tudo que fazemos para o Senhor, amém? Hoje nós estaremos juntos à noite, temos certeza que será mais uma noite redentiva. Leve visitantes, leve convidados e nós vamos compartilhar a vida que o Senhor nos deu, amém? Lembrando
encontro, faça a sua inscrição, caso você deseje servir. Atente-se ao valor, ao reajuste que teve do valor dos voluntários, ok? Que estava aí há anos sem reajuste, ok? Pela inflação de alimentos aí, teve um pequeno reajuste. Então, atente-se para isso. Faça a inscrição dos convidados, do GC, amigos, parentes, porque esse final de semana nós novamente estaremos lá indo servir pessoas que nem conhecemos, mas já os tratamos como irmãos. Essa é a redenção. Amém? Então, faça a inscrição. Também vou divulgar aqui amanhã o link da inscrição da Conferência da Vinha, que é dia 21 desse mês. O ingresso dessa conferência já estava em R$180, parece que estava no segundo lote. E aí, abriram uma promoção, agora até o dia, se não me entrar na memória, até o dia 12, 10 ou 12 desse mês, ok? A R$120, ok? Então, amanhã, vamos divulgar o link ali, e aí você, se quiser, você pode também fazer a sua inscrição. É isso, né, Vitor? Fizeste, né? É isso? Maravilha. Ok? Para que você se organize, um mês aí cheio de vida, cheio de experiências poderosas no Senhor. Essa experiência, essa conferência é uma conferência muito profética, muito cheia de poder, unção, palavra, com os nossos irmãos. Então, estaremos... E é aqui em Porto Alegre. Nós que somos daqui, não temos gasto de deslocamento, estadia, assim como muitos outros acabam tendo, né? Então, somos favorecidos por estar aqui em Porto Alegre, onde vai acontecer essa conferência. Amém? Mas organize, então, questão do encontro, questão das suas inscrições, hoje à noite nosso culto, e amanhã, meio-dia, estaremos novamente aqui no nosso devocional. Graça e paz, boa tarde para você, bom trabalho. Tchau, pai.